pergunta tem algo a ver com essa outra do Jefferson Milani. No vídeo do Seminário de Filosofia, no diálogo entre o senhor e o teólogo Carlos Josafá, num determinado trecho, você aborda o fato de que a maioria dos jovens, quando se diz rebelde, está, na verdade, se voltando contra a autoridade mais fraca, os pais, ao mesmo tempo que se sujeita à autoridade mais forte, que no contexto da afirmação é a pressão do grupo social. É o que está ali no artigo Imbecil Juvenil, né? Em outra parte da conversa, meu questionamento diz justamente a como lidar com essa delicada interação entre as gerações, sobretudo entre pais e filhos, especialmente no caso em que o jovem não está se opondo aos mais velhos em razão de rebeldia juvenil sentimentalista, ou de mera conformação às pressões de seus pais, mas por razões justas. Apenas para fins de ilustração, tem um conhecido que, estudando e aderindo à tradição católica, teve de ver em 2006 seu pai fazer campanha para o Lula. É realmente degradante, né? Então, dizer, como manter o dever de respeito aos pais nessa circunstância em que você observa o encolhimento da pessoa mais velha ante o diálogo sincero e a vontade de conhecer? Bom, isso para não mencionar o apelo moralístico do mais velho à sua razão, simplesmente por ser mais velho ou bem-sucedido. Se eu me dei bem na vida, eu tenho razão. Então, em geral, nem se dê. As pessoas não precisam se dar tão bem assim para achar que tem razão, né? Então, olha, isso aí já tem a solução bíblica. Está na história de Abraão. Então, Abraão diz para o pai, olha, meu filho, você é meu pai, eu te respeito, adoro você, mas eu não posso fazer do jeito que você está me mandando. Então, o que eu faço? Eu vou embora. E mantenho uma distância respeitosa. De vez em quando vai lá, visita o pai, leva um presentinho, né? Conversa sobre outras coisas e pula fora. Agora, se você diz, mas daí como é que eu vou sobreviver? Falar, meu filho, se você não tem condição de se sustentar a si mesmo, e se você não é capaz de adquirir esta sustentação, então você não tem cancha para discutir com seu pai. Então, você tem que validar as suas ideias mediante o seu valor e a sua consistência pessoal. Então, sustentar-se a si mesmo é obrigação estrita de todo ser humano, porque todo aquele que não se sustenta a si mesmo é sustentado por outro. Então, este é o primeiro dos princípios morais na sociedade humana, né? Não o primeiro na ordem moral, mas na ordem social. Isso é uma coisa básica. Todos têm que carregar o seu próprio peso e ajudar a carregar daqueles que não têm capacidade para isso. O bebê, o doente. Né? Agora, se eu não posso arcar com a minha própria pessoa no contexto social, que direito tenho eu de achar que o outro está errado ou de criticar o outro? Não tenho direito nenhum. Então, torne-se capaz de viver sem a ajuda do seu pai e manter a distância dele. Não o desrespeite jamais, não brigue, não discuta. E entenda que se você está nessa situação humilhante de ser sustentado por ele e ter que vê-lo fazendo coisa que você discorda, isso é muito bom para você aprender a ser humilde, entender que o direito de opinar, o direito de julgar as condutas alheias, tá certo? Não vem com o simples nascimento. Ele custa alguma coisa. E a primeira coisa que ele custa é você tornar-se um cidadão de pleno direito. O que é um cidadão de pleno direito? É um indivíduo capaz de sustentar a si mesmo e de não ser um peso para os outros. Eu, quando era moleque, eu tinha um amigo cujo pai tinha ficado doente, o pai estava totalmente incapacitado, e o moleque, com 13 anos de idade, ele montou um negócio. Ele tinha uma fábrica de pastas, dessa de pasta de plástico, de botar papel, e a fabriquinha pequena, tinha 5 empregados, mas ele era o capitalista, o gerente e tudo, e ele sustentava a família com aquilo. Eu ficava besta de ver aquele negócio. Tinha um outro também, o pai morreu e ele tinha a mãe doente e irmão pequeno. E ele trabalhava ele era um freelancer fazendo revisão de livro. E ele não tinha onde cair morto, ele morava longe, às vezes ele não tinha um lugar para trabalhar, ele ia na escola, e daí saiu com aquele bolo de papel para fazer revisão, e às vezes ele chegava e dizia, onde é que eu vou ficar, pá? Eu me lembro que uma vez, eu encontrei ele na rua, ele falou, tem que entregar isso aqui, não tem onde trabalhar. Deu uma ideia, falou, vamos para a discoteca municipal. A gente se fecha dentro da cabina, manda tocar uma música, baixa o volume da música e você fica fazendo lá a tua revisão. E ficamos lá 5 horas
na Biblioteca Municipal, fazendo revisão de livro. Então, eu vi esses caras, não era o meu próprio caso, eu não tinha esse problema naquela época, né? Eu não precisava me sustentar a mim mesmo, mas eu admirava muito os meninos que fizeram a sua independência. Eu fui fazê-la entre os 17 e 18 anos, nessa época eu tinha 14, 15. Então, não tem um jeito de você fugir do trabalho e ainda querer, né, ter a sua opinião respeitada. É natural isso, não é injusto. Né? Então, a condição de membro de uma sociedade adulta é você carregar-se a si mesmo, é você arcar com sua própria despesa. Isso é um dever moral. Não é uma coisa assim secundária, externa. Nós não podemos ter, vamos dizer, essa ilusão de que não, a nossa vida intelectual é tão maravilhosa, estamos pensando em coisas tão elevadas que nós não podemos, né, trabalhar. Leia a vida de Goethe. Goethe tem toda uma ética do trabalho. Você tem que fazer o teu trabalho, tem que fazer bem feito, mesmo que seja o trabalho mais humilde e até humilhante. Tá certo? Isso vai te dar mais consistência intelectual do que você ficar o tempo todo estudando, né, lendo coisas maravilhosas, enquanto depende financeiramente de uma outra pessoa. Né? Vejo aí vocês que estão no Paraná, o Luciano sempre carregou o mundo nas costas, sempre teve que pagar suas próprias despesas e, no entanto, fez tudo o que fez, pô. Tá certo? Então, se você tiver que trabalhar 8, 9, 10 horas por dia, te sobrar 1 hora para você estudar, mas você tiver, vamos dizer, a consciência tranquila de ser um cidadão que cumpre com o seu dever, trabalha, paga as suas despesas, essa 1 hora vai te render mais do que 8 ou 9 horas, né, do filho do sujeito rico que não tem nada para fazer e tem o tempo todo para estudar. Eu vejo da minha geração quanto o camarada não tinha aqui, tinha família que sustentava, dava tudo, o sujeito não precisava fazer nada, podia comprar quantos livros quisesse. O que eles fizeram com tudo isso? Não fizeram nada, não saiu um que prestasse a lista, né? Eu, às vezes, olha, no começo da juventude eu não tinha tempo para estudar. Eu comecei a trabalhar com 17 anos, 16 anos, né? Então, justamente por isso, eu tinha que dar, vamos dizer, um diferencial qualitativo para aqueles poucos momentos de estudo. Né? Então, faça a mesma coisa. Não brigue com seu pai, não crie problema em família. Aguentar quieto situações que você não pode mudar é uma disciplina excelente. Porque você sabe o seguinte, quando você tiver os meios de ação, você não vai fazer aquilo, você vai fazer outra coisa. Quando chegar lá, você vai estar preparado. Justamente porque aguentou quieto a situação oprimente. Então é assim, a norma, o bom cabrito não berra. Se você não pode fazer nada, não faça nada, você senta e espera. E esta espera vai te fortalecer.